Tem que ter a seta. Se não tiver seta, não é um vetor. Pronto, minha dúvida era essa. Obrigado. Tá certo. Agora eu vou mudar aqui um pouquinho, amados. Eu vou colocar... Deixa eu ver agora. Acho que agora tá gravando. Tá gravando agora, né, meu povo? Eu esqueci de gravar e vocês nem me disseram para eu gravar o conteúdo para os coleguinhas de vocês que não participaram, minha gente. Oh, meu Deus. Eu cheguei agora no trabalho. Eu nem reparei que eu cheguei Sim, agora e vim Pró, assistir tá lá no gravando. caminho. Pronto, então nós vamos aqui agora. Eu vou mudar um pouquinho de lugar para a gente agora ver só um exemplo rápido, né? Sobre como encontrar as coordenadas de um vetor, porque vocês vão fazer muito isso. Sobre como a gente trabalhar com essa ideia de vetores, né? Ó, amados, deixa eu só mostrar para vocês o seguinte. Quando eu falo de vetor, estou falando de segmentos equipolentes, né? Então, se eu pegar um vetor aqui e eu pegar outro aqui, claro que na mão grossa a gente desconsidera. Mas digamos que eles tivessem o mesmo tamanho, mesma direção e o mesmo sentido, eles representam o mesmo vetor, viu? Então, não são vetores diferentes, é um vetor só. Então, quando a gente fala em vetor, a gente está falando de conjunto. Então, são conjuntos de segmentos que são equipolentes. Então, eu vou ter vários que estão na mesma posição. Quando eu vou falar de vetor, amados, vocês vão ver que nós vamos representar esses vetores por apenas, né? Ou duas ou três coordenadas. Se ele for no plano, duas coordenadas. Se ele for no espaço, três coordenadas. Mas quando a gente representa, vou pegar para vocês esse vetor aqui. Eu tenho esse vetor. Vou chamar esse vetor de AP. Eu tenho aqui o vetor AB e eu quero representar as coordenadas dele. Então, quando eu estou representando as coordenadas dele, na verdade, eu estou movimentando esse vetor para que ele inicie na origem, e a depender do tamanho, né? Ele tem aqui um outro ponto. A ideia, amados, é porque na mão não ficou tão legal, mas a ideia é que esse vetor aqui é o mesmo que esse vetor B. Eu só peguei ele em uma outra posição. E a gente pega a posição iniciando na origem. Por quê? Porque a gente vai conhecer a partir daí um dos pontos, que é o ponto de origem. Então, quando a gente fala em encontrar as coordenadas do vetor, a gente está considerando que eu fiz uma manipulação, que eu estou considerando aquele mesmo vetor, só que nascendo da origem. Está compartilhando para vocês a minha tela, né? Tá Meu sim. vetor AB. Quem me dá aí dois valores aqui para o meu ponto A, para a gente começar a brincadeira agora, ó. Que legal. Quando começa as contas, começa a melhorar. Duas coordenadas, dois valores. Quem me diz aí dois valores para o ponto A? 3 e 5? O povo tá tudo com vergonha, rapaz. Olá, professora. 3 e 5. 3 e 5. Quem me dá aqui agora o ponto B? Quero mais duas para o ponto B. Pode ser negativo, pode ser 0. 2,4. 2 e 4. Hum. Pronto. Eu tenho aqui dois pontos. Vejo que na minha escrita não representa vetor. Então, eu tenho aqui dois pontos, que é A, 3 e 5, e tem o valor B, que é 2 e 4. Quando eu quero trabalhar com vocês e encontrar, né, as coordenadas de um vetor, já estou considerando aquele vetor ali AB, então vou pegar como base ele, né? Vocês precisam observar, primeiro, quem é a origem e quem é extremidade desse vetor. A origem é sempre o ponto de partida da flechinha e a extremidade é sempre a ponta, né? A ponta da nossa flechinha. Então, por exemplo, pela minha escrita, o meu vetor AB, ele está iniciando no ponto A e ele vai finalizar no ponto B. Então, ele tem origem em A, de onde nasce a nossa flechinha, e tem extremidade em B, que é a ponta da flechinha. E aí, nas atividades de vocês, tem várias questões também que traz sobre isso. Eu sei quem é o vetor AB, eu entendo na minha cabeça, né, que o vetor, ele nasce em A, tem extremidade em B. Eu tenho os dois pontos, que é o ponto onde é a origem e o ponto onde é a extremidade, mas eu não sei as coordenadas que eu poderia representar esse vetor. Então, todas as vezes que vocês forem procurar as coordenadas para representar esse vetor, vocês têm que pegar o ponto de extremidade, que é o ponto B,
menos o ponto da origem, que é o meu ponto A. Então, aqui, amados, todas as vezes que vocês for encontrar coordenadas de um vetor, ponto da extremidade menos o ponto da nossa origem. Então, aqui, nós vamos conseguir encontrar, né, coordenadas que representam para a gente a B. Ah, prova, mas quando a senhora encontrar aí as coordenadas, a senhora vai encontrar um ponto. Mas esse ponto para a gente, ele vai dizer onde é esse ponto aqui, ó, que é a ponta da flechinha, quando a gente movimenta o vetor para que ele inicie na origem do sistema. Então, na verdade, quando a gente encontra as coordenadas do vetor, eu estou encontrando esse ponto aqui, ó, que dá a ponta da flechinha com ele iniciando no nosso sistema. E aqui, amados, eu não sei se você já tem experiência para trabalhar com pontos. Vou reescrever as coordenadas do ponto B, que vocês disseram que é 2 e 4, menos as coordenadas do ponto A, que é 3 e 5. Todas as vezes que nós formos, a partir de agora, trabalhar com pontos, né, que vocês vão trabalhar muito, que é essa ideia de parênteses, separado por vírgula e tal, a gente só trabalha tudo na mesma perspectiva, na mesma ordem. Então, eu só posso pegar a primeira coordenada de um e trabalhar com a primeira coordenada do outro, a segunda coordenada de um e trabalhar também com a segunda coordenada do outro. Então, por exemplo, nesse caso aí desses dois pontos, eu só posso trabalhar o 2 com o 3, porque eles são as primeiras coordenadas, e eu só posso trabalhar o 4 com o 5, porque eles são as duas segundas coordenadas. Então, a gente não soma todo mundo, nem subtrai todo mundo. A gente só trabalha ordenadamente. Então, para que eu consiga encontrar, né, esse ponto, vocês têm que fazer, ó, primeira coordenada menos primeira coordenada, ó, primeira coordenada de B menos primeira coordenada de A, extremidade, menos a origem, e depois a ideia da segunda coordenada, né? Que é 4 para B, que é a nossa extremidade, menos 5 para A, que é a nossa origem. Como é que fica aqui essas coordenadas, amados? Se eu fizer essa subtração... Foi coincidência, viu? Foi vocês que deram aí esses pontos. Menos 1 e menos 1. Os valores podem ser diferentes, viu, amados? Aí foi igual porque foi uma coincidência. Não quer dizer que todos os pontos que a gente for representar têm essas coordenadas, não. Mas, se tratando de vetores, se vir dois pontos e pede que vocês, né, encontrem o vetor determinado pelos pontos tal, 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 vai ser sempre extremidade do nosso vetor menos a origem do nosso vetor. Perguntas, dúvidas? Nada? Pode colocar mais um exemplo? Bora. Vocês que vão me dizendo aí quais são os coordenados, mas não bota um negócio muito alto, não, que é para a gente andar um pouquinho mais rápido, senão vamos ficar pensando aqui. Primeiro eu quero agora o ponto C. Quem vai me dar aí dois valores? Dois e 4. De novo? Rapaz, gostaram. Eu quero entender. 2 e 4. Vamos pegar aqui agora o ponto D. Dois valores, 5 e 8. amados. 5 e 8. 20 e 40. Ai, Vou botar aqui. Mandaram 5 e 8 e 20 e 40. Eu vou botar 5 e 40 para ser um ponto de cada, né? Para a gente escutar todo mundo. Menos 3. Por enquanto, eu vou deixar essas duas coordenadas. Vou até... Vou mudar um pouquinho, então. Já que vocês já me derem mais perspectivas, vamos colocar aqui 3 coordenadas, né? Para ver como é que fica aqui o negócio. Aqui vocês disseram o quê? 3? Alguém acha menos 3?
Põe com número negativo, professora. Então, eu vou botar aqui menos 3 e aqui menos 20. Parece que alguém disse 20 e 40. Pode perguntar. Tamires, acho que é Tamires que está com a mão levantada. Sou eu. As coordenadas podem vir... pode. Eu já estou vendo ali o menos 3. Eu ia perguntar se poderia vir negativa, mas já estou vendo o menos 3. Pode negativa, pode zero, pode fração, qualquer número real. Aham, Não, não. entendi. Pessoal, nós podemos ter também, que é o caso que eu vou mostrar para vocês, coordenadas no espaço, que é quando a gente tem 3, né, no R3. A grande questão é que, para a gente, o desenho do plano é mais fácil. Então, a gente acaba se habituando com o plano cartesiano normal, que a gente só coloca o x e o y. Então, na hora dos vetores, para a gente representar na mão, o desenho no plano cartesiano é mais fácil. Só que na parte algébrica, para a gente não interfere. Então, se tem 2 coordenadas, se tem 3 coordenadas. Então, não tem problema nenhum, viu? Agora, eu quero calcular o meu vetor DC. A pergunta para vocês agora é: quem é a origem do meu vetor? Origem? A origem? A origem é D. Origem é D. E quem é a minha extremidade? C, ponto C. C. Mas o outro iniciava com a B e esse agora não era para ser CD? Não, amados, a gente não tem uma obrigatoriedade de seguir o sentido alfabeto, né? O sentido do nosso alfabeto. Então, eu posso ter o vetor DC, eu posso ter também o vetor FE, para a gente não importa, viu? Então, inclusive, essa escrita aqui, desse vetor, ela poderia ter sido feita assim, ó. É o mesmo vetor. O que vocês precisam se atentar é de onde nasce a flechinha, vai ser sempre a origem do nosso vetor, e o outro ponto, que é a ponta da flechinha, é sempre a extremidade. Então, vocês entenderem onde é a origem, onde é a extremidade, aí dá tudo certo. Então, esse daqui continua sendo D origem e C a nossa extremidade. Só mudar aqui, amados. E agora nós vamos calcular. Quando nós vamos calcular, a gente começa com quem? Com a Extremidade. Com a extremidade. Extremidade. Então, nesse caso, nós vamos ter o ponto C, que é a nossa extremidade, C menos menos D. C menos D. Então, eu vou reescrever aqui na frente, amados, as nossas coordenadas. Coordenadas de C, 2. O ruim é que ficou o menos o mesmo valor. Misericórdia. 2, 4 e menos 3. E aí, para as coordenadas de D, nós vamos ter 5, 40 e menos 20. Ó, pessoal, nesse caso, eu já vou fazer direto já o resultado, mas eu vou falando para vocês, vocês vão acompanhando junto comigo. Vou mudar aqui de vermelho para a gente ir separando. 2 vai ficar com menos 5. Menos 3. Vai dar menos 3. Menos 3. Isso. Então, olha o que é que nós vamos ter agora. O 4 vai ser 4 menos 40, né? Segunda coordenada. 36. Segunda coordenada, que vai dar menos 36. Menos 36. E, por último, menos 3 menos 20. Então, nós vamos ter aí, né? Um joguinho de sinal. E o nosso vetor vai ter coordenadas 2 com menos 5, vocês já disseram, né? Que é menos 3. 4, menos 40, menos 36. Ah, pronto, mas como é que eu faço? Considero o sinal do maior
e subtrai os valores. E aqui no último, nós vamos ter agora um joguinho de sinal. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos com menos que dá mais. Vai somar. Então, nós vamos ter, Vai sim. conservar. Oi. Não, que sinais iguais somem e conservam o mesmo sinal. Não é isso? Isso. Mais Aí vai 17. ser, então, menos com menos que dá mais. Então, vai ser menos 3 mais 20. Que vai ficar 17 positivo, né? (17 positivo). Então, pessoal, aqui eu já fiz direto para ganhar um pouquinho mais de tempo. Mas na hora que vocês forem responder, principalmente na lista de vocês, eu aconselho que vocês façam, né, passo a passo. Principalmente quando tiver sinais negativos, para vocês terem cuidado com o joguinho de sinal. Então, aqui, nesse caso, menos com menos dá sempre mais. Outra coisa, cuidado na hora de vocês forem montar, né? Porque a ordem interfere no resultado. Se vocês, ao invés de ter colocado C menos D, tivesse colocado D menos C, esse resultado aqui ia ser diferente. E aí eu vou mostrar para vocês, né? Em que sentido que vai ficar diferente esse resultado. Querem perguntar sobre esse exemplo? Não entendi agora. Angélica. Angélica levantou a mão? Sim, boa noite, professora. Boa noite, Ficou um Amara. pouco confuso para mim no finalzinho, que menos com menos, mais. Mas aí os dois números não teria que juntar e daria 23, já que juntou o sinal, aí teve que subtrair e juntou o sinal. Aí o que ficou confuso para mim foi essa questão. Pronto. Ó, o que ela está questionando, amados, é a última coordenada, né? Que nós temos aí, na primeira coordenada, nós temos menos 3. Eu vou colocar aqui de verde, porque é a terceira coordenada que eu iniciei ali de verde. Nós temos menos 3, né? Menos 3 é a primeira... a primeira não, né? É a terceira coordenada do primeiro ponto. Então, no primeiro ponto que nós estamos aqui de análise, que é 2, 4, menos 3, a terceira coordenada é menos 3. Então, nós temos menos 3 da coordenada. Nós temos menos da nossa formulazinha, né? Que é a extremidade menos a origem, que é esse menos aqui. E nós temos o menos 20. Vou colocar entre parênteses, só porque quando é menos, né? A gente trabalha com joguinho de sinal. Então, vou colocar aqui entre parênteses, menos 20. E esse menos 20 foi da coordenada que vocês disseram, que eu coloquei negativo já para poder mostrar, né, essa situação. Então, eu tenho aqui, ó, menos 3, que é do primeiro ponto da nossa análise, que é a extremidade do nosso vetor, o menos da nossa formulazinha, extremidade menos a origem, e o menos 20, que é a terceira coordenada do nosso ponto de origem, de 5, 4 e menos 20. O menos 3 eu vou repetir. Menos 3. Quando vocês fizerem o jogo de sinal, vocês vão ter aqui menos com menos. Na multiplicação ou na divisão, todas as vezes que vocês tiverem sinais iguais, vocês somam os sinais. Então, se tiver menos com menos, mais com mais, vai ser sempre soma. Se tiver sinais diferentes, menos com mais com menos, aí fica menos. Então, aqui vai ficar menos 3 mais 20. Agora, nesse caso, é diferente, porque aqui não é uma multiplicação. Aqui vocês estão somando dois valores, um que é negativo, que é o menos 3, e o outro que é positivo, que é 20. Então, quando vocês estão trabalhando nesse momento que tem sinais contrários, vocês têm que permanecer o sinal do que for maior entre eles em módulo e fazer a subtração de um pelo outro. Então, vocês têm menos 3 e 20. O 20 é maior do que o 3. Então, como o sinal do 20 é mais, o nosso resultado vai ser positivo. E aí, como eles têm sinais contrários, a gente tem que fazer a subtração. 20 menos 3, 17. É aquela velha história que o povo fala assim: você tem 20 reais e deve 3, pagou os 3, como é que fica a sua situação? Aí você fica com 17 no bolso. Então, aqui a gente tem que trabalhar com o jogo de sinal. Aí vocês trabalham com o jogo de sinal para a multiplicação, que é esse primeiro caso, que é menos com menos que dá mais, e depois para a expressão numérica normal. Mantém o sinal do que for maior, que nesse caso é o 20, e subtrai os valores. Ficou mais claro? Acho que foi a Angélica, se não me engano, que perguntou. Ficou mais claro, Amada, para você? Ficou sim. Obrigada.
Pessoal, quiserem perguntar, não fiquem com vergonha, não, viu? Vamos voltar, amados, aqui rapidinho, só para a gente falar de alguns termos, porque eu quero, né, trazer algumas palavrinhas que possa ser que vocês estejam vendo também na hora que vocês estiverem trabalhando, resolvendo as questões de vocês, que eu acredito que a maioria já está resolvendo. Ó, vocês estão trabalhando com expressões, a gente trabalha com expressões numéricas normais, né? Agora nós vamos trabalhar com expressões entre vetores. Chegar em uma expressão, e aí vocês têm uma igualdade entre vetores, vocês terão que trabalhar com a igualdade das coordenadas. Então, vocês terão que igualar a primeira com a primeira, a segunda com a segunda e a terceira com a terceira, se tiver a terceira. Se tratando de vetores iguais, a ideia é que eles sejam equivalentes. Então, qualquer segmento que seja equivalente a ele, eles são iguais. Da parte algébrica, a gente trabalha igualando as nossas coordenadas. Primeira com primeira, segunda com segunda, terceira com terceira. O vetor nulo, amados, é aquele que tem todas as coordenadas iguais a zero. Ele não é tão comum, a gente não vai trabalhar tanto. O vetor oposto, que é o que nós temos aqui, ele é quando a gente inverte o nosso sentido da flechinha. Quem é origem passa a ser extremidade, quem é extremidade passa a ser origem. Aí eu comentei com vocês naquele vetor CD, olha até na minha cabeça, já vou falar o CD, no vetor DC. E se a gente mudasse, mudaria as coordenadas. Por quê? Quando a gente trabalha com o vetor oposto, nós mudamos todas as coordenadas no sentido do sinal. Então, um vetor e o seu oposto, se tratando da parte geométrica, que é o nosso entendimento, nós vamos ter só o sentido contrário. Então, se um está para cima, a pontinha da flecha, o outro vai estar para baixo. Se um está para a direita, o outro vai estar para a esquerda. Então, se tratando de geometricamente do desenho, os vetores opostos têm sentidos contrários. Se tratando da parte algébrica, vetores opostos têm somente o sinal contrário. Em módulo, eles têm o mesmo valor de cada coordenada. Então, se tratando das coordenadas, só muda o sinal. E aí nós vamos ver, amados, que quando a gente tem o vetor oposto, quem é a origem passa a ser a extremidade, quem é a extremidade passa a ser a nossa origem. E aqui tem mais algumas teorias para vocês. Eu só não vamos nos adentrar tanto, porque a gente tem que correr contra o tempo e tem outras coisas que eu quero trabalhar com vocês. Uma outra coisa é que quando a gente for falar agora de tamanho de vetor, a gente não usa mais a palavra tamanho, viu, amados? Nós vamos utilizar a palavra norma. Então, vocês querem falar do comprimento, do tamanho do vetor, agora, né, pra gente, todo mundo bonitinho, né, falando de geometria analítica, nós vamos falar de norma do vetor. Então, quando a gente fala norma do vetor, é a ideia do nosso tamanho do vetor, do nosso comprimento. E ele é simbolizado, inclusive, pelo símbolo de módulo. Ele também é chamado de módulo, só que não é tão comum. A ideia do módulo, que é tamanho, é pelo símbolo, que é da função modular, né? A mesma ideia da função modular, os módulos, as barrinhas, significa para a gente a norma de um vetor. Alguém com a mão levantada? Parece que tem alguém que está com a mãozinha levantada. Querem perguntar? Professora, me tira uma dúvida. Sim. Sobre a lista. Como a gente coloca esses símbolos na resposta? Porque eu fiz uma lista de outra matéria e eu fiquei na dúvida sobre colocar símbolos matemáticos. Como a gente faz esses arranjos? A gente envia atividade, bota essa observação na atividade? Como é que a gente faz isso aí? Para a gente que é leigo e não sabe colocar os símbolos certinhos. Aí a pergunta da colega de vocês foi bem interessante, e aí eu vou dizer uma coisa para vocês no sentido. A atividade de vocês podem fazer no Word, né? Montar o arquivo de vocês no Word, montar o arquivo no PDF. Se vocês quiserem, vocês podem responder à mão no caderno de vocês, tirar foto, mandar foto do que vocês responderam, não tem problema. Se vocês utilizarem o Word, tem uma parte que traz assim, do lado tem equação, aí na parte de equação tem uma parte que é os símbolos, que é a parte que tem... É como se fossem símbolos que ficam em cima do número. Aí tem várias opções. Aí dentro dessas opções tem a opção de vetor. Então, vocês vão em equação. Na parte de equação, um dos itens aparece um azinho e acho que 3 pontinhos em cima. Então, ele indica para a gente a equação que vocês vão montar e colocam algum símbolo na parte de cima
da letrinha de vocês. Então, se tratando de vetor, vocês podem ir pelo Word, por esse local, que vocês vão encontrar a parte do vetor. Então, vocês vão em símbolo, procura, né, a parte que tem o azinho, e aí tem a parte de cima, e aí coloca e seleciona a flechinha que indica vetor. Se vocês tiverem dificuldades com o Word, que também no início é um pouquinho mais complicado essa inserção desses símbolos, vocês podem fazer na mão, certo? E tirar foto do caderno de vocês. Então, se vocês estão respondendo à mão, não tem problema nenhum. O que vocês não podem fazer, por hipótese nenhuma, é onde estiver trabalhando com vetor, não colocar a setinha em cima, porque aí a gente perde o sentido de vetor. Então, por exemplo, eu tenho um V. Coloquei a setinha em cima, para a gente é o vetor V. Se eu tiro a setinha, é só uma letra. Não tem significado para a gente no sentido de vetor. Então, a pergunta da colega é interessante, porque não pode esquecer, viu, amados? Essa setinha que fica na parte de cima. Alguém quer perguntar alguma coisa? Amados, chamados. Nada? Até agora estou entendendo. Tá boa a aula. Tá bem didática. Agora, amados, eu vou dar um intervalo daqui a pouco para vocês, se acalma. Quando for voltar, aí eu vou tentar abrir o Word e aí eu mostro para vocês no Word como fica. Eu ia colocar agora, mas eu vou deixar para quando voltar. Onde é que vocês selecionam, né? Eu vou montando para vocês, onde é que vocês selecionam para colocar essa setinha, porque a setinha vocês não podem esquecer de forma alguma, viu, amados? Então, a setinha é imprescindível. Então, quando a gente falar em norma para a gente agora é o tamanho. A gente entende que é tamanho, mas na fala, né, para a gente falar bonitinho, norma do vetor. Se o vetor for unitário a gente já sabe que é a ideia de 1, então quer dizer que o tamanho dele é 1. E nós temos um versor, que é um tipo de vetor que ele é unitário e vai ter a mesma direção e o mesmo sentido de um vetor V qualquer. No trabalho de vocês, no material de vocês, tem alguns exemplos, né, para vocês estarem acompanhando. Eu só vou chamar a atenção no seguinte, quando vocês estiverem, e aí, né, montei para vocês alguns exemplos, tem até aqui o 2 e o 4 que vocês, né, colocaram, coincidentemente, quando vocês estiverem trabalhando com pontos, e aí vocês forem manipular, como é o caso, né, desse exemplo e do outro, a gente só pode somar vetores, ou subtrair vetores, ou trabalhar com a ideia de vetores na parte geométrica, se o fundo de um for início do outro. Se o fundo de um for início do outro, aí dá certo. Porque a extremidade de um, a origem do outro. Aí a gente consegue trabalhar. Senão, a gente não consegue trabalhar. Vou colocar para vocês aqui um exemplo, que é quando a gente coloca, né? Determinado aqui com pontos. Que é aí com pontos com relação à nossa soma de vetores. A gente vai ver soma na parte algébrica. Aqui é na parte geométrica. Primeiro, se tem seta, eu estou trabalhando com vetor. Então, eu consigo, né? Essa ideia de vetor. Se eu pegar aqui, ó, BA, o meu vetor, ele tem origem em B, extremidade em A. O meu vetor DA, ele tem origem em D e extremidade em A. Vejam que do jeito que está essa soma aqui, eu não posso fazer essa soma. Por quê? Porque a extremidade do primeiro, a origem do segundo não bate, não é a mesma. Então, eu não posso realizar essa soma. Eu só posso realizar a soma se a extremidade do primeiro for a origem do segundo. Aí eu consigo somar, senão vocês não vão conseguir somar. Então, todas as vezes que vocês estiverem manipulando vetores que envolvam pontos, e aí está trabalhando com soma, ou está trabalhando com a ideia de subtração, vocês só podem se a extremidade do primeiro for a origem do segundo. Então, nesse caso que eu estou passando para vocês, aqui eu tenho extremidade A e a origem D. Então, são valores diferentes, a gente não consegue. Mas, como eu falei, que vetores nada mais é do que um conjunto de segmentos equivalentes, a gente pode manipular também. Então, esse BA é o mesmo vetor que CD. E aí vocês vejam que agora nesse formato eu consigo somar. Porque a extremidade do primeiro é D, e a origem do segundo também é D. Então, a gente consegue somar CD mais DA. E aí, o resultado, amado, vai ser as duas letras que são diferentes. Que é o primeiro, a origem, que é C, e o segundo, a extremidade, que é A. Então, vai ficar CA. Então, quando se tratar de letras, aí a manipulação vai ser também com base, né, na extremidade e na origem do nosso sistema. Vou contar para vocês agora só dois exemplos rapidinho com relação a isso, para a gente ver possibilidades, né, sobre esses pontos.
Então, imagine, amados, que eu tenho aqui o ponto. Eu tenho aqui o vetor AB. Eu tenho o vetor BC. E tenho o vetor DA. Então, eu tenho esses 3 vetores. Primeiro, eu queria saber de vocês se vocês acham que eu posso, né, se é possível. Vejam que eu tenho uma característica de vetor, porque eu tenho uma flechinha na parte de cima, e que na flechinha já vem indicando qual é, né, o ponto de origem, qual é o ponto de extremidade, e a origem é sempre o início da flecha, e a extremidade é sempre a pontinha da flecha. E a primeira pergunta para vocês é se eu posso somar AB com BC. Vocês acham que se eu pegar o vetor AB, eu posso somar com o vetor BC? Não. Vai poder Pode. somar o Pode BC sim, com pode. Pode. Qual é a extremidade do primeiro? B. Qual é o início do segundo? B também. Então, como eles coincidem, eu posso somar, porque a extremidade do primeiro é a origem do segundo, que é o início, né? E o nosso vetor resultante vai ser sempre as outras 2 letrinhas que não apareceu na nossa relação de extremidade e origem. Quem é? O A e o C. Então, esse vetor aqui, que é o vetor soma, é o vetor AC. Agora eu tenho 2 perguntas para vocês. Vou colocar aqui o vetor AB novamente, né? Vou somar aqui com DA. E vou colocar aqui DA com AB. Vocês acham que a soma é possível desses 2 exemplos? O que é que vocês acham? O primeiro não, o segundo sim. Pronto, ótimo. E o segundo, qual vai ser o resultado? DB. Pronto. O primeiro exemplo, a gente não consegue somar, porque a extremidade do primeiro é B e a origem do segundo é D. Então, são valores diferentes, a gente não consegue somar. No caso do segundo exemplo, aí eu já consigo, porque a extremidade do primeiro é a origem do nosso segundo. Então, o que é que nós temos? Extremidade é A e a origem também é A. E aí o resultado vai ser as outras 2 letrinhas, como eu falei para vocês, que é o DB. Então, aqui nesse segundo exemplo, né, a gente consegue somar e vai dar esse vetor. Vocês vão ver lá na frente, amados, que tem uma propriedade que chama comutativa. Então, na parte geométrica do vetor, ela não é comutativa. Quer dizer que se muda de lado, nós teremos aqui, né, posições diferentes. Então, nem sempre o resultado vai ser o mesmo. Na soma de números reais é válido, na multiplicação é válida, só que se tratando de vetores agora, para a gente não é válido. Geórgia. Pode perguntar, Mara. Professora, só para fixar mesmo. Então, quer dizer que se a extremidade estiver diferente da origem, não pode somar, correto? Isso, não pode. Tem que Ok. ser, tem que ser sempre nessa ordem. A extremidade do primeiro, a origem do segundo. Do segundo. Ok, obrigada. Isso, tem que ser sempre nessa ordem. Se mudar a ordem, porque vocês podem ter pontos iguais no sentido da origem do primeiro e da extremidade da origem do segundo. Mas tem que ser sempre nessa ordem. Extremidade do primeiro e a origem do segundo. Segundo. Obrigada, professora. De nada, amada. Mais alguém? Tranquilo, amados? Vamos mudar agora, então, para o PDF, para eu passar para o outro momento. Rapidinho. Porque a gente ainda tem muita coisa. E aí,
no segundo roteiro de vocês, traz um pouquinho das operações, que também, né, um dos momentos mais importantes, amados, dessa aula de vetores, que traz as nossas principais operações envolvendo vetores, né? E aí nós temos aqui uma diversidade de propriedades. E agora nós vamos para a parte algébrica. Alguém quer perguntar? Que agora nós vamos ter um olhar mais algébrico, né? Para os nossos vetores. Ô, professora, Quer perguntar? se tiver um número, né, à frente das coordenadas do vetor, esse número multiplica as coordenadas, tipo assim, 2, parênteses, aí vem as coordenadas, ou seja, -1, 2 e 3. E aí eu vou multiplicar. Então, essa daí, amados, é uma das nossas operações que nós vamos ver agora, que chama multiplicação por um escalar. Todas as vezes que aparecer esse formato que você disse, que é um número antes do vetor, um número antes do parênteses, vocês têm que multiplicar todas as coordenadas por ele. Então, vocês têm que multiplicar todo mundo por esse valor que está aparecendo aí. Aí é o que a gente chama de multiplicação por um escalar, que é o alfa-v. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui para vocês, para mostrar. Por exemplo, aqui, ó, 2u está dizendo que vocês devem pegar todas as coordenadas de u e multiplicar por 2, mas pode ter a escrita já com o valor. Por exemplo, aqui, ó, 1 e 2. Se eu colocar aqui antes desse 1 e 2 o 4, eu tenho que multiplicar 4 vezes 1 e 4 vezes 2. Ele já me adiantou a multiplicação por um escalar, então é melhor, né, amados? Que a gente já agiliza. Que é esse exemplo aqui, ó. 1 sobre 2 vezes o vetor AB. Então, eu vou multiplicar 1 sobre 2 vezes todas as nossas coordenadas do vetor AB. Nesse caso, amados, esse vetor AB a gente não sabe quem é. Então, primeiro, vocês teriam que definir quem é o vetor AB, que é extremidade menos a origem, que seria calcular aí as coordenadas de B menos as coordenadas de A, e depois multiplicar todo mundo por 1 sobre 2. Então, todas as vezes que aparecer algo nesse sentido, vocês devem estar multiplicando todo mundo por aquele valor. Então, aqui, ó, no caso de A1, A2, que seja A3, vocês têm que multiplicar todas as coordenadas que se encontram dentro do parênteses por aquele valor. E aí, amados, essa é uma das principais, né, das nossas principais operações entre vetores, e entre elas também nós temos algebricamente a seguinte: a igualdade de vetores, que eu falei para vocês que só acontece se ordenadamente as coordenadas forem iguais, e aí vocês vão trabalhar muito isso no sentido algébrico. No sentido geométrico, a gente perde um pouquinho essa ideia, porque, na verdade, vetores é um conjunto, né? Um conjunto de segmentos. Então, na verdade, a gente vai ter só mais um segmento que é equivalente a ele, mas no sentido de coordenadas, que tem um exemplo, eu acho que na lista, vocês têm que colocar, né? Quem é o primeiro, por exemplo, aqui, ó, vai ser a primeira coordenada desse, igual à primeira coordenada, e depois segunda igual à segunda, que é o que vem falando aqui, ó, a igualdade. Então, no caso da igualdade, vocês têm que ter primeira coordenada, e segunda coordenada igual a segunda coordenada. Se tiver a terceira, terceira igual a terceira. Isso na parte algébrica. A adição de vetores, vocês vão somar ordenadamente as coordenadas. Então, todas as vezes que vocês tiverem dois vetores e vocês querem, né, somar, vocês terão que somar a primeira coordenada com a primeira coordenada, segunda coordenada com a segunda coordenada e terceira com a terceira. E aí eu queria falar aqui agora, amados, para vocês, quando é que dois vetores vão ser paralelos. Ó, quando a gente fala a ideia de paralelos, né, vem muito na cabeça da gente que não se tocam. Ah, mas duas retas que não se tocam são paralelas. Agora, na definição formal que vocês vão ter, ou seja, retas paralelas, seja vetores, ou o que vocês quiserem, vocês precisam primeiro dizer são coplanares. Então, eu estou trabalhando com dois vetores, né? Quando é que dois vetores geometricamente vão ser paralelos? Quando eles são coplanares e ou tem todos os pontos iguais, e são as paralelas coincidentes, ou não tem nenhum ponto em comum e vão ser as paralelas distintas. Então, são vetores de retas paralelas distintas. Então, essa é a ideia geométrica. Ah, prova, mas e para que isso coplanar? Porque dentro das posições de reta, a gente entende também a posição reversa.
são duas retas que não se cruzam em nenhum momento, mas que não são coplanares, e elas não são paralelas. Então, sempre que eu falar agora paralelo, tem que primeiro dizer que é coplanar, para depois dizer o que acontece. No caso da parte algébrica, a parte algébrica dos vetores, nós temos que dividir cada coordenada na mesma ordem. Então, eu vou dividir a primeira pela primeira, a segunda pela segunda e a terceira pela terceira, e todos os resultados têm que dar o mesmo. Se todos os resultados derem o mesmo, aí eles são vetores paralelos. Se um desses resultados serem diferentes, aí eles não são paralelos. Então, são vetores aí aleatórios. Então, eles só são paralelos se na hora que vocês dividirem ordenadamente as coordenadas, o resultado ser sempre o mesmo, que é o que a gente chama, né? Da proporcional de paralelismo. Vou mostrar para vocês, aqui vem mostrando alguns exemplos, né, Amado, trazendo para vocês. A diferença é, algebricamente, é a mesma ideia da subtração e da soma. Então, vocês fazem o processo ordenadamente, né, ou soma ou subtrai. Geometricamente, a diferença de vetores ela não existe. Na verdade, nós estamos somando com o vetor que é oposto. Então, na verdade, a gente trabalha com soma, só que trabalhando com o vetor oposto. E aí, aqui tem alguns exemplos para vocês, amados. Eu vou fazer aqui rapidinho sobre esses exemplos, né, de soma, de subtração, de multiplicação por um escalar, para a gente ver basicamente como ficaria isso, né? Agora eu vou colocar os exemplos, porque eu quero, né? Quero que aconteça o paralelismo entre os vetores para mostrar para vocês quando é que são paralelos ou não. Vou escrever para vocês agora 3 vetores. Então, eu tenho aqui o vetor U. Vou colocar aqui coordenadas 2. E 3. Vou colocar aqui o vetor V. Vetor V, eu vou colocar coordenada 6, 3 e 9. Vou colocar aqui o vetor W. Professora, E aí? Oi? não está aparecendo nada ainda. Eu não compartilhei? Meu Deus. Para mim está aparecendo, professora. Para mim também. Para mim, Pode ser. E olha que hoje eu nem desliguei minha câmera, estou deixando vocês ver o que falando, sinal para cima, sinal para baixo e apontando, que normalmente eu desligo minha câmera e deixo só o quadro, né? Para vocês não ficarem na minha cara feia o tempo todo. Deixei agora a minha foto aí para vocês ficarem observando. Então, eu acho que pode ser a internet, viu, amado? Quem falou aí, alguém que comentou, pode ser a internet de vocês também. Agora já começou a aparecer para mim. Vai ser, amada? Acho que da internet mesmo. Desculpa. Não, sem problema, amados. Eu tenho aqui 3 vetores. Primeiro vetor 2, 1 e 3, que é o vetor U. Segundo vetor, vetor V, 6, 3 e 9. E o vetor W, que é 4, 2 e 12. A primeira coisa que nós vamos verificar é a ideia de serem paralelos ou não. Se eu quero verificar que são paralelos, eu não vou trabalhar a igualdade, né? Porque a gente já percebe que a primeira coordenada aqui é 2, aqui é 6 e aqui é 4. Então, é impossível eles serem iguais, porque tem coordenadas diferentes. Então, a primeira coisa, eu vou mostrar para vocês se o vetor U ele é paralelo ao meu vetor V. Então, para eu saber se eles são paralelos, o que é que vocês devem fazer? Dividir ordenadamente as coordenadas de um pela coordenada do outro. Então, vou pegar a primeira coordenada de U, dividir com a primeira coordenada de V, a segunda coordenada de U, dividir com a segunda coordenada de V, e a terceira de U com a terceira de V. Se na hora que vocês fizerem isso, dá o mesmo resultado, quer dizer que esses dois vetores, eles são paralelos. Então, pegando aqui, ó, 2, que é a primeira de U, dividido por 6, tem que ser igual. Agora, nós vamos pegar as segundas coordenadas. 1
de U e 3 de V, né? Segunda e segunda. E, por último, terceira coordenada com terceira coordenada. Então, nós vamos ter aqui 3 para U e 9 para V. Observando assim, amados, eles parecem ser diferentes, né? Mas esse 2 sobre 6, eu posso simplificar ele? E aí? Pode. Se eu dividir 2 e 6 por 2, vai ficar quanto aqui em cima? Um terço, né? Então, a primeira fração é a mesma coisa que um terço. A do meio eu não vou mexer, que também é um terço. E essa terceira aqui, 3 sobre 9, eu também posso simplificar e dividir em cima e embaixo por 3, né? Quando eu dividir por 3, eu vou ter um terço também. Então, se isso aconteceu, amados, vocês percebem que eu tenho um terço e um terço. Ou seja, é o mesmo valor para todas as coordenadas. Então, eu garanto para vocês que o vetor U e o vetor V, eles são paralelos. Se eu fosse calcular U e W, quando eu tiver aqui, ó, 2 sobre 4, vai ser 1 sobre 2, né? Que a gente pode simplificar, fica 1 sobre 2. Só que se eu pegar 3 e 12, vai ficar 1 sobre 4. Então, o vetor U e o vetor W, eles não são paralelos. E a mesma coisa para o vetor V e o vetor W. Se eu pegar aqui 6 e 4, é a mesma coisa que 3 sobre 2, né? Só que se vocês pegarem 9 sobre 12, aí vai ficar aqui quanto? 3 sobre 4, não é isso? Então, são valores que são diferentes. Então, se vocês querem visualizar se eles são paralelos ou não, divide ordenadamente as nossas coordenadas. Se der o mesmo resultado, são paralelos. Se não der, não são paralelos. Agora, amados, nós vamos calcular o vetor U. Vou mudar agora, vou botar mais o vetor W. Professora, Sim. a gente pode dizer, então, que esses valores que são iguais é o nosso K, é a constante da igualdade Sim. do paralelo? É aquele K que vem falando lá na divisão, que é como se fosse uma constante de paralelismo, né? Que garante para vocês que eles são paralelos. É o mesmo K. Ok, obrigado. Ó, agora, amados, vamos fazer aqui a soma de U com W. Vou repetir aqui as coordenadas de U. Aqui é um 3, misericórdia. Mais as coordenadas de W, que é 4, 2 e 12. Na soma e na subtração, vocês têm que fazer também ordenadamente. Como a gente está trabalhando com pontos, amados, que são representações entre parênteses, na hora que vocês forem fazer, vocês têm que fazer também na mesma ordem. Então, não pode sair somando todo mundo 2 mais 1 mais 3 mais 4 mais 12, não. Outra coisa, que é que a maioria dos meus alunos, né, tanto no presencial quanto no EAD, eles às vezes esquecem. Colocar vírgula, colocar o parêntese, aí escreve direto. Então, tem que ser entre parênteses, porque o parênteses mostra para a gente que é um ponto, é uma representação geométrica, né? Então, se eu estou somando com W, eu vou fazer agora as somas que são ordenadamente. Eu vou somar a primeira com a primeira, segunda com a segunda e terceira com a terceira. Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui 2 mais 4. Então, o primeiro valor da nossa soma é 6. Primeira de U mais a primeira de W. O segundo, nós vamos ter 1 mais 2. Então, 1 mais 2 dá 3. É a segunda coordenada de U mais a segunda coordenada de W. E, por último, 3 mais 12. Então, nós vamos ter 3 mais 12, que dá 15. Então, nós temos aqui que nosso vetor soma de U mais W é 6, 3 e 15. Então, o que foi que eu somei? A primeira coordenada com a primeira coordenada, a segunda coordenada com a segunda coordenada e a terceira coordenada com a terceira coordenada. Encontrei esse vetor resultante. Mas se eu fosse calcular agora, por exemplo, menos 4
menos 4v, quem seria? Quando eu faço essa escrita, amados, aqui é uma multiplicação por um escalar. Então, eu estou multiplicando v por menos 4. Para vocês encontrarem esse resultado, vocês têm que multiplicar todas as coordenadas de v por menos 4. Então, eu vou ter que multiplicar o 6 por menos 4, o 3 por menos 4 e o 9 por menos 4. Se aparecer só assim, vocês têm que multiplicar o menos também. Então, o menos também vai. Se por um acaso vocês tiverem, né? Como se fosse uma expressão mesmo, envolvendo vetores, vocês podem deixar o menos e multiplicar só o 4 pelas coordenadas, ou vocês podem multiplicar o menos 4, porque depende muito da logística que vocês estão trabalhando. Então, nessa escrita aqui, nós vamos ter menos 4 vezes 6. Professora, Sim, se fosse divisão, seria a mesma coisa? Dividir também cada ponto? Cada sim, seria. coordenada? Porque assim, ó, a gente não tem a divisão. Agora, a gente tem a multiplicação por uma fração. Por exemplo, se eu multiplicar aqui por 1/2, você vai ter todas as coordenadas dividido por 2. Só que não é a ideia de divisão. A gente não trabalha com divisão, a gente não divide, né? A coordenada de um vetor. A gente multiplica ele por um escalar. Então, a gente tem o quê? A multiplicação por uma fração. E aí, na hora que a gente for resolver, ela pode simplificar. Eu vou montar uma com a fração, para vocês verem como fica, viu? Então, nós vamos ter aqui menos 4 vezes 6, que dá menos 24, né? Menos 4 vezes 3, menos 12, não é isso, amados? E menos 4 vezes 9, menos 36. Então, nesse caso, eu teria aqui ó, todos os valores negativos e vejo que eu multipliquei todo mundo por menos 4, que é a minha multiplicação por um escalar. Ah, professora, mas a divisão quer dizer que eu nunca vou dividir? Pode dividir. Então, por exemplo, se vocês tiverem aqui, ó, 1/2 vezes W. Meio vezes W. Isso aqui é multiplicação por um escalar. Mas na hora que vocês forem multiplicar o W por um escalar, vocês vão ter aqui, ó, para a gente vai ficar a primeira coordenada vezes 1/2, que vai dar 4 sobre 2. A segunda coordenada vezes 1/2, que vai dar 2 sobre 2. E a terceira coordenada também vezes 1/2, que vai ser 12 sobre 2. Aí agora a gente pode, né, efetuar uma divisão e encontrar o valor simplificado, que vai ser 4 sobre 2, que dá 2, 2 sobre 2, que dá 1, e 12 sobre 2, que dá 6. Então, na verdade, não existe a divisão por um escalar, existe a multiplicação por um escalar. O que acontece são as multiplicações por frações que podem trazer, né, essa simplificação. Perguntar? Perguntas, amados? Ó, pessoal, eu vou dar 5 minutinhos para vocês tomarem uma água, que eu vou colocar meu notebook para carregar. Aí, quando eu voltar, eu vou trazer para vocês algumas ideias de combinação linear e vou mostrar um sisteminha para a gente resolver envolvendo combinação linear. Não me deixem não, viu? Voltem, por favor, tomem uma aguinha, fique por aqui, eu vou desligar minha câmera, meu telefone, né? Meu áudio, vou deixar já na parte de combinação. E aí, quando voltar, a gente vai falar aqui rapidinho sobre combinação e mostrar um exemplo para vocês também.
Gente, vocês ainda estão por aí? Saudade de vocês. Sim. Amados, ó, nós temos, apesar dessas operações, né? Dessas operações iniciais, nós temos também a ideia dos vetores eles serem linearmente dependentes e linearmente independentes. Como é que eu sei se isso acontece, se isso não acontece? Isso vai depender da combinação linear entre eles, que é o roteiro de aula 3 para vocês, né? Que fala sobre combinação linear. E aí, quando a gente fala combinação linear, resumindo essa parte que está escrita aqui para vocês, né? Que é uma parte mais formal, eu só digo que um vetor U ou um vetor W é combinação linear de outros vetores quando eu consigo encontrar ele a partir daqueles outros dois vetores. E aí o formato geral, né, da escrita de combinação linear é essa daqui, onde A e B são coeficientes reais. Então, eu só sei que um vetor ele só vai ser, né, uma combinação linear. Por exemplo, tem o vetor W, ele é combinação linear de U e V. Então, ele só vai ser combinação linear se eu conseguir encontrar esse valor de A e esse valor de B dentro do conjunto dos reais. Então, aí eu consigo mostrar para vocês que existe essa combinação linear. Se essa combinação linear ela existir, aí eu posso dizer que esses vetores são linearmente dependentes. Se essa combinação linear ela não existir, aí os vetores eles são chamados de linearmente independentes, que é o roteiro 4, ele é uma sequência do roteiro 3, que são vetores LD e LI nessa perspectiva, né? E aí é onde vem mostrando para vocês. Se vocês tiverem dois vetores, vocês podem verificar se eles são paralelos dividindo as coordenadas. Se eles forem paralelos, como a gente acabou de ver, né? Então, eles são vetores linearmente dependentes, são LD. Se eles não forem paralelos, eles são considerados LI. A partir de dois vetores, a gente verifica se aquela combinação linear ela é possível. Se ela for possível, então eles são LD. Se eles não forem possíveis, aí eles vão ser LI. Existe uma propriedade, amados, que vale somente para três vetores e que estão no R3, é um dos nossos corolários. Então, o que acontece? Se vocês estiverem trabalhando com três vetores, que é esse terceiro exemplo aqui, ó. Então, nesse caso, vocês podem aplicar o seguinte corolário. Vocês vão montar uma matriz, coloca os vetores em linhas, cada coordenada de cada vetor representa uma linha, e calcula o determinante dessa matriz. Se na hora que vocês calcularem o determinante o resultado for zero, então eles são linearmente dependentes, eles são LD. Se o resultado for diferente de zero, eles são LI. Então, isso aí só vale quando for três vetores e quando for no R3, ou seja, tem três coordenadas, porque a gente só tem determinante se a matriz for quadrada, né? Então, quando isso acontecer, vocês podem aplicar um determinante da matriz. Todo mundo em linha, cada vetor com as coordenadas em linha, e calcula o determinante. Se não, você tem que verificar se a combinação linear existe. Quando é que a gente verifica? Vendo se pode ser escrito naquele formato ou não. O que é que acontece, amados? Se for apenas dois vetores, basta que vocês verifiquem se eles são paralelos ou não são paralelos. Eu vou colocar um exemplo para a gente verificar essa situação de ser vetores, né, que são combinação linear ou que não são combinação linear. E aí nós vamos ver se eles são vetores LD ou se eles são os vetores LI. Eu estava observando aqui, né, o material de vocês, e aí ele traz três vetores. Ele traz o vetor U. E agora, amados, vocês vão precisar de resolver sisteminha. Então, né, quem tiver dificuldade em resolver sisteminha, método da substituição, método da soma, ele traz o vetor U, que tem coordenadas 10, 10 e 2, traz um vetor V, que tem coordenadas 3 e 5, e traz um vetor W,
que tem coordenadas menos 1 e 2. Amados, quando a gente for verificar se um é combinação do outro, a gente não precisa fazer 3 cálculos para dizer não. Se eu fizer um cálculo e disser que U é combinação linear de V e de W, então automaticamente, quando vocês forem fazer, V também vai ser combinação de U e W, então eles se combinam entre si. Então a gente só precisa verificar se existe um, consequentemente os outros vão ser válidos. Então, o que é que nós temos? Temos 3 vetores. Aí digamos que pede para vocês o seguinte: verifique se eles são vetores LD, ou verifique a combinação linear entre eles. Então, como é que nós devemos proceder? Nós devemos fazer aquela mesma logística que está no roteiro de vocês de combinação linear. Eu vou escrever aqui, ó, o meu vetor U igual a um coeficiente A vezes V mais um coeficiente B vezes W. Quando a gente tem essa escrita, amados, o A e B são valores quaisquer. Então, não precisa ser A e B. Pode ser P1, P2, K1, K2, A1, A2. Pode ser qualquer símbolo. Mas identifica para vocês que ali são 2 números quaisquer que nós vamos ter que buscar. Então, o que que acontece? Eu não sei esse A e B. É esse A e B que nós temos que verificar se existe. Se vocês conseguirem encontrar um valor para A e um valor para B, é combinação linear. Então, esses vetores, eles são LD. Se vocês não conseguirem resolver o sisteminha e não conseguirem encontrar ou o valor de A ou o valor de B, não é combinação linear e, consequentemente, eles são vetores LI. Então, eu vou só substituir o que a gente já tem, que é o vetor U, que é coordenadas 10, e 2. Ele é igual ao meu coeficiente A que eu estou procurando, vezes as coordenadas de V, que é 3 e 5, mais o meu B, que também estou procurando, vezes as coordenadas de W, que é menos 1 e 2. Pessoal, quando vocês estiverem trabalhando com expressões que envolvam, né? Que envolvam vetores, e que esses vetores, né, trabalhem com soma, com subtração ou com a multiplicação por um escalar, a primeira coisa que vocês devem fazer é a multiplicação por um escalar. Então, o primeiro passo que vocês devem fazer aqui é fazer a multiplicação por um escalar. Então, o que nós vamos fazer agora é multiplicar essas coordenadas por A, e essas coordenadas aqui nós vamos multiplicar por B. Então, nós vamos ter, né, primeiro passo. Vou repetir aqui 10 e 2, porque eles não estão multiplicando ninguém. Rapaz, vocês ainda estão por aí, minha gente, socorro. Sim. 3 vezes A. Alguém ali me respondeu. Vou ter aqui 3A, né? Eu só vou acrescentar o A. 5 vezes A, 5A. Do outro lado, eu vou multiplicar todo mundo por B. Quando eu multiplico menos 1 vezes B, vai ficar o próprio menos B. Então, 1 a gente não precisa aparecer, né? Então, aqui, quando eu multiplicar B vezes menos 1, nós vamos ter aqui, ó, menos B. Menos B. E quando eu multiplico B vezes 2, 2B. 2B. Já fizemos aqui a multiplicação por um escalar. Se a gente já fez a multiplicação por um escalar, agora nós podemos fazer a soma. E a soma, nós vamos somar primeira com primeira, segunda com segunda, né? E como a gente só tem até a segunda, então aqui eu vou repetir 10 e 2. E é interessante que vocês façam passo a passo, viu, amados? Até para vocês também não se perderem. Na primeira coordenada, eu vou ter a primeira com a primeira. Então, vou ter aqui 3A menos B. E depois segunda com segunda. Então, eu vou ter 5A mais 2B. Por fim, amados, eu tenho aqui uma igualdade de vetores. E os vetores, eles só são iguais se eles forem iguais ordenadamente. Então, vai ser primeira
igual à primeira, segunda igual à segunda. Então, nesse caso, nós vamos cair aqui em um sisteminha, e esse sisteminha vai dizer o seguinte: o meu valor 10, ele é a primeira coordenada daqui. Então, o meu valor 10 tem que ser igual à primeira coordenada do outro lado, que vai ser 3A menos B. Na segunda linha, nós vamos ter a segunda coordenada, que é 2, igual à segunda coordenada também do outro lado, que é 5A mais 2B. Então, ó, amados, montei o esqueminha, né? Coloquei duas letras aleatórias para indicar que são os coeficientes A e B. Coloquei os meus vetores. Primeiro passo, multiplicar por um escalar. Depois, vocês vão somar ou subtrair os valores que são correspondentes. E, no final, vocês resolvem o sisteminha. A hora de resolver o sisteminha vai depender do jeito que vocês entenderam, que vocês, né? Que vocês sabem resolver. Então, fica muito a critério de cada um o formato de resolver esse sistema. Porque nós temos aí uma diversidade de jeito, né, de resolver esse sisteminha aqui. No meu caso, nessa situação, o que é que eu vou fazer? Já vou só aumentar aqui, amados, mas aí a gente já sabe que é continuação, né? Como a gente só está na parte do sisteminha. Vou fazer de vermelho agora a resolução do meu sisteminha. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira equação, o meu B, né? Eu vou colocar para esse lado da igualdade, então eu vou deixar só ele desse lado. E o meu 10 eu vou passar para o outro lado. Então, desse lado da igualdade, eu vou deixar só o B. E o que não tem B, eu vou colocar desse outro lado. Como eu tenho menos B, quando ele for para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então, ele vai ficar B igual a 3A. Esse 10, eu vou passar ele para o outro lado. Então, se eu tenho 10 que está, né, somando, ele passa para o outro lado, menos 10. Então, já sei que o valor de B vai ser 3 vezes o valor de A menos 10. Agora, na segunda equação, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir. Onde tem B, eu vou retirar o B e vou colocar 3A menos 10. O que é que vai ficar aqui, nessa segunda equação? Nós vamos ter o 2 igual a 5A. Estou só repetindo o que está na segunda equação. Mais 2 vezes B. Aí agora, para a gente, nós vamos, né, substituir onde tem B por 3A menos 10, que foi o que a gente encontrou na equação de cima. 3A menos 10. Então, o que é que nós vamos ter? Só continuando, viu, amados? 2 daqui, né? Estou repetindo 2 igual a 5A. Aqui eu tenho que multiplicar todo mundo por 2. Então, eu vou ficar 3A vezes 2. Que dá 6A. Menos 2 vezes 10, 20. Então, vai ficar ali 6A menos 20. Tudo que não tem A, eu vou colocar desse lado. Então, esse menos 20, né? Eu vou passar para o outro lado mais. E tudo que tem A, eu vou deixar desse lado, que vai ser o 6 mais o 5. Então, nesse caso aqui, tudo que não tem A é o 2, que já estava. O menos 20 vem mais 20. Vixe, Maria, meu tempo está acabando. E do outro lado, nós vamos ter 6A mais 5A, 11A. 20 mais 2 dá 22. Então, meu valor de A vai ser 22 dividido por 11. Porque esse 11 está multiplicando, vai passar dividindo, né? 20 mais 2, 22. Meu 11 está multiplicando A, vai passar dividindo 11. 22 dividido por 11 dá 2. Vocês já encontraram o valor de A, que é 2. Para saber o valor de B, vocês vão vir lá no início, onde a gente substituiu o B, ó, aqui, e vou tirar esse valor de A e colocar 2. Então, quem vai ser meu B? Meu B vai ser igual a 3 vezes 2,
menos 10. 3 vezes 2, 6. 6 menos 10, menos 4. Então, o meu valor de A é 2 e o meu valor de B é menos 4. Vejo que, nesse caso, foi possível encontrar esses valores, que é o valor de A e o valor de B. Tem casos que não é possível. Então, esses vetores, esses 3 vetores, eles são LD. Existe uma combinação linear entre eles e a combinação de A igual a 2 e de B igual a menos 4. Aí, amados, o que é que acontece? Nesse sisteminha aqui, né? Nesse sisteminha, vocês poderiam também fazer o seguinte, vocês poderiam aqui, ó, multiplicar aqui por 2 e somar, que na hora que vocês somam, vocês eliminam 2, né? E daria certo também. Vocês poderiam escolher aqui isolar o A ou isolar o B, fica a critério de vocês. O jeito de resolver esse sisteminha é de vocês. Dúvidas, amados? Perguntas, que agora nosso tempo disse que eu estou acabando meu tempo aqui. Perguntas sobre o sisteminha, sobre o LD, sobre o LI. Lembra como calcular a determinante? Todas as vezes que vir combinação linear, amados, multipliquem primeiro, né? A nossa combinação, multipliquem o nosso escalar, depois vocês somam. Depois que somou, todo mundo iguala, faz a igualdade. Primeira coordenada com primeira coordenada, segunda coordenada com segunda coordenada. Vocês vão chegar no sisteminha. Na hora que vocês chegarem no sisteminha, aí vocês escolhem o método que vocês querem resolver. Se forem vetores no R3, que tem 3 coordenadas, provavelmente vocês terão que usar determinante. Na hora que vocês forem usar determinante, vocês fazem aquele procedimento. Coloca na linha. Aí, na hora de montar o determinante, repete as 2 primeiras colunas do lado direito da matriz, multiplica todo mundo que está na diagonal principal, soma, diagonal secundária, subtrai. E aí vocês vão encontrar o determinante. No caso dos valores, amados, vocês podem tentar resolver e não achar o valor de A e B. Isso pode acontecer, isso é normal, viu? Quando isso acontecer, quer dizer que os vetores eles são LI, e aí vocês podem justificar, né? Como o valor de A não existe, eles são LI, e, portanto, não há uma combinação linear entre eles. E aí, amados, vocês ficaram quietinhos, agora é o momento de vocês perguntarem. Minha gente. Nada, professora. Tá tudo ótimo. Bem explicado. Ó, amados, infelizmente a gente só teve um encontro, né? E acabou ficando um pouco próximo da data, mas eu espero ter auxiliado vocês, pelo menos para quem ainda vai construir a lista, né? Auxiliado no sentido da resolução. Na próxima unidade a gente vai ter mais encontros, então vocês vão começar a me ver agora de 15 em 15 dias. E aí, na próxima unidade, nós vamos ter mais calma, né? Ser um pouco menos corrido e detalhar um pouco mais os conteúdos. Então, nós vamos ter aí uma aula para cada produto. Então, acho que para vocês, né, vai ser um pouco menos corrido. Mas eu acho que dá para a gente aproveitar bastante. No mais, amados, pode usar o AVA, o nosso fórum, né? Tem o fórum da unidade, vocês podem ficar à vontade para perguntar, que aí nós estamos sempre acompanhando, né? Sempre acompanhando o material. Essa aula eu vou colocar para vocês também, lá na parte de vídeos. Então, depois, se vocês quiserem ficar acompanhando, né? Quiserem voltar e assistir de novo, aí vai ficar lá registrada nos vídeos de vocês, viu? No mais, se não quiser... Sim. Vai ficar disponível a partir de quando? Vou ver se eu consigo colocar agora. Quando eu terminar a aula, vou ver se eu consigo lançar no YouTube para colocar lá na parte dos vídeos. Que aí quem não pôde participar também pode assistir. Não, porque esse último exemplo fiquei um pouco com dúvida, mas eu assistindo a aula aí eu vejo. Pronto, obrigado. Mas aí eu vou deixar ela disponível e aí vocês podem ficar, né, assistindo. Se aguentarem, pode ficar assistindo lá 1000 vezes. Tá bom, amados? Então, por hoje é só, né? Vamos ficar por aqui. Desejo boa noite a todo mundo que conseguiu ficar até as 9. E aí nós vamos nos encontrar depois. Envia a lista. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem no fórum que nós estamos por aí, viu? Cheiro, meu povo. Não vou nem abrir a câmera para me ver o rosto de vocês. Ai, meu Deus. Ah, é certo? Aí também eu tô querendo demais, né? Olá. Olha, tá vendo? Apareceu Cássio e Regina. Angélica, as meninas aparecendo aí. Como é bom assistir aula de casa, né?
aula, no trabalho, essas coisas aí é bom demais. Então, boa noite, amados. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa Ficamos por noite, aqui. tchau. Nos encontramos, né? Na próxima terça. Samuel também professor. aparecer. Boa Cheiro, noite, meu povo. Obrigada. Boa noite. Minha internet está péssima, minha câmera não consegue abrir.